Muito bem. Boa noite para todos oficialmente. Vamos começar aqui a nossa aula de hoje. A gente tem que terminar o conteúdo de biomecânica da coluna, que é justamente o que a gente vai falar hoje. Nesse conteúdo que a gente já começou a falar na semana passada, a gente já abordou alguns conceitos básicos de coluna. Por exemplo, boa noite, Breno. Os conceitos especificamente falando ali de curvaturas da coluna, do disco intervertebral. Na última aula, eu acabei falando ali da parte das curvaturas da coluna patológica, dos problemas que podem acontecer nas curvaturas, e justamente essas curvaturas é que nós vamos levar em consideração no começo da aula de hoje. Aí vocês me falam se está ouvindo bem, se está me ouvindo bem, está tudo certo aí, a gente continuar tranquilamente aí. Então, está ouvindo direitinho, se a internet está funcionando bem, se a minha voz está saindo legal. O microfone não estava dos melhores. Tá pro ouvido, beleza aqui. Beleza. Muito bem, então vamos lá. Sobre as curvaturas da coluna, pessoal, só relembrando, nós temos 4 curvaturas. As lordoses, né, as duas lordoses, a lordose lombar e a lordose cervical, assim como as cifoses, a cifose torácica e a cifose sacral. São as 4 curvaturas que nós temos. Nós temos muitas pessoas, aliás, eu diria que a grande maioria das pessoas, se não todas elas, tem alguma deformação nesta curvatura, uma alteração nesta curvatura, mais que deformação, mas uma alteração nessa curvatura da coluna. Quando a coluna se curva lateralmente, ou faz uma flexão lateral, acaba gerando um processo que nós chamamos de escoliose. Então, em vez da coluna apresentar um prumo, né, apresentar um alinhamento que a gente chama de normal, né, ou pelo menos próximo do normal, a gente chama que ela tem uma inclinação, e essa inclinação ela pode vir a ser uma escoliose. A gente vai definir melhor a escoliose quando falarmos de avaliação postural. Também pode apresentar algumas pessoas com um aumento da curvatura da cifose torácica, e esse aumento da curvatura da cifose torácica é caracterizado como hipercifose, e também pessoas que têm uma alteração da lordose lombar, um aumento da lordose lombar, que é a hiperlordose. Nesse caso aqui da hipercifose, pessoal, se vocês olharem bem aqui a cervical dessa pessoa, ela está bem anteriorizada, né? Bem para frente, pescoço bem para frente. Isso aqui caracteriza um aumento da lordose cervical. Então nós temos as hipers mostradas nessas fotos aqui. A gente pode ter também, no caso da cifose, uma retificação, quer dizer, não ter curvatura, assim como pessoas também podem não ter curvaturas da lordose. Também nós chamamos de retificação. Quando isso acontece, nós falamos que elas têm a hipocifose ou a hipolordose. São menos comuns, mas também é possível de aparecer. E, independentemente da alteração funcional que nós tenhamos nessa coluna, né, ou alteração da mecânica dessa coluna, vai aumentar as cargas mecânicas que a coluna sofre. E eu já comentei aqui sobre quais são essas cargas mecânicas que a coluna sofre, né? As cargas mecânicas de inclinação, de torção, de compressão, de tensão e de cisalhamento. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem uma escoliose, que é aquela quando ela tem uma flexão lateral da coluna, ela fica curvada para um dos lados, acaba gerando este processo aqui, ó, um processo especificamente de inclinação sobre as vértebras, ou seja, compressão de um lado da vértebra, tensão do outro lado da vértebra. Assim como alguma pessoa pode ter uma hiperextensão da coluna por uma retificação, uma flexão exagerada da coluna devido a uma cifose aumentada, uma hipercifose, isso também gera este mecanismo da inclinação sobre as vértebras, ou seja, compressão de um lado da vértebra, tensão em outro lado da vértebra. Este tipo de sobrecarga é um tipo de sobrecarga que é muito comum na coluna. Mas, apesar de ser comum,
ele é bem complicado da coluna suportar. Então, essas cargas de inclinação são bem complicadas. Outra carga muito comum na coluna é a carga de compressão, que é aquela onde um disco exerce uma força sobre outro disco, como se estivesse amassando o disco de baixo. Nesse momento, como você está sentado, tem uma grande compressão acontecendo ali dentro dos seus discos intervertebrais devido à força de uma vértebra em cima de outra vértebra. Então, esse tipo de carga, a carga de compressão, ela ainda é mais bem suportada pela coluna. A carga de inclinação, por sua vez, não. Nos esportes, a gente já falou aqui que a carga mais comum, na verdade, não é nem a de inclinação e nem a de compressão, mas uma mistura de outras cargas, ou seja, a carga combinada. Essa carga combinada também pode afetar mais a coluna. E isso gera, tanto na compressão quanto na inclinação, a alteração do H2O, quer dizer, da água que você tem dentro do disco intervertebral, passando pelo núcleo pulposo, e a absorção de sódio e potássio que a gente tem no disco intervertebral também. Até que essa concentração eletrolítica, que é essa concentração eletrolítica? É a concentração dos eletrólitos, junto com a concentração da água. Os eletrólitos são sódio e potássio, por exemplo. Então, isso vai gerando uma desproporção no disco intervertebral que vai alterando, por exemplo, a altura dele, ou o tamanho dele especificamente. E até já comentei aqui, a gente tem alteração do tamanho da nossa altura, da nossa estatura, por causa dessa alteração de concentração eletrolítica que nós temos no corpo. Faz a pessoa, por exemplo, perder cerca de 2 centímetros da manhã comparada com a noite. E essa proporção, esses 2 centímetros que a gente perde de manhã comparado com a noite, né, comparado com a manhã, melhor dizendo, né, que a gente tem menos altura agora do que quando acordou, é justamente por causa dessa alteração de pressão do disco. Você tem uma pressão muito maior no disco. E quem que gera pressão maior nesse disco intervertebral? As cargas mecânicas que a coluna sofre. Então, as cargas pressionam o disco externamente. Quando você tem uma pressão externa muito maior que a pressão interna, quem que exerce a pressão interna? O próprio disco intervertebral dentro dele acaba gerando uma força para contrapor a força externa. Então, na hora que você está sentado, como neste exato momento, há uma compressão de uma vértebra sobre a outra, ou seja, uma força externa muito grande, uma pressão externa muito grande. Ao mesmo tempo, o seu disco está lá, ó, brigando, fazendo uma força contrária para evitar que a sua vértebra cole uma na outra. Né? Por isso você tem um espaço entre elas, justamente onde tem esse disco intervertebral. Mas como você fica muito tempo em pé, muito tempo sentado, você acaba perdendo a quantidade de água e não conseguindo reabsorver a quantidade de sódio e potássio ideal, o que vai levar, quando você acorda, por exemplo, uma diminuição da estatura, e essa diminuição da estatura vai repercutir numa menor altura ao longo do dia, e aí você tem lá mais ou menos 2 centímetros a menos à noite comparado com a manhã. Sendo que logo no despertar você já perde uma grande proporção, mais da metade dessa altura que você perde ao longo do dia é causada só pelo fato de você levantar. Você levanta, espreguiça como essa imagem aí, assim como tem na sua casa aí uma janela bonita dessa, né? Com essa folhagem bonita, esse sol batendo no seu rosto, né? Você acordando lá por volta das 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, igual você faz mesmo, né? Aí você vai ter essa alteração do tamanho da coluna. A gente já tinha comentado anteriormente, né, que a gente tem essa perda de estatura ao longo do dia, e isso se deve justamente às cargas mecânicas que são impostas sobre os nossos discos intervertebrais ao longo do nosso dia. Se você, ao longo desse dia, senta numa postura como essa, você está fazendo o quê? Você está diminuindo a capacidade do seu disco de bombear os nutrientes para dentro dele. Você está diminuindo a capacidade do seu disco de eliminar os metabólitos que estão criados naquele local. Quando você então senta nessa posição e aumenta a sobrecarga mecânica sobre a coluna vertebral,
você está aumentando aquela diminuição que você tem ao longo do dia. Então, a postura boa, vamos dizer assim, por si só, já vai gerar uma carga mecânica sobre a coluna vertebral, que vai, por si só, diminuir sua estatura. Agora, se você senta de uma maneira que não consideramos adequada, você está potencializando essa perda e ainda mais perdendo capacidade do seu disco ficar saudável. Então, o que é o ideal que a gente fala com as pessoas? Pô, então você tem que sentar bonitinho, certinho, se arruma na cadeira aí para poder ficar com a coluna bem ajustadinha enquanto trabalha durante 8 horas de fazer isso. Na verdade, o ideal é não manter uma mesma postura por muito tempo. Então, mesmo que você sente bonitinho na cadeira, sua cadeira seja uma cadeira ótima e não uma cadeira de bar, como essa cadeira que está aí na imagem, só o fato de você ficar muito tempo sentado, ele já é prejudicial para a sua coluna. Se você senta, claro, de uma maneira inadequada, você está potencializando esse processo. Mas só o fato de você ficar muito tempo sentado numa mesma posição vai atrapalhar a sua coluna, vai gerar um grande aumento das cargas mecânicas sobre ela, e dessa forma você vai acabar prejudicando a saúde dela ao longo do tempo. O que vocês acham, pessoal, que a gente pode fazer para poder, por exemplo, orientar alguma pessoa que está trabalhando muito tempo sentado ou muito tempo em pé, para evitar que ela entre neste processo do aumento das cargas mecânicas sobre a coluna? Que orientação vocês pensariam em dar para essa pessoa que se encontra nessa situação? Pode ser que algum de vocês, inclusive, esteja nessa situação, né? Passar muito tempo sentado ou muito tempo em pé. O Igor acha que alongar. Eu também. Fazer alongamento de tempo em tempos. O Eric já fazer mobilidade, o Thiago também. André também algum alongamento. Gabriela também. Está todo indo meio para o caminho do alongamento. Então, vocês consideram importante fazer algum tipo de exercício ao longo dessa, por exemplo, da jornada de trabalho que uma pessoa tem, para evitar que isso aconteça, fazer exercício de consciência corporal? Alguma outra orientação que vocês poderiam pensar que não fosse de exercício, pessoal? Isso. Corrigir a postura dele é uma coisa, e a Gabriela falou uma coisa importante. Então, se ele fica muito tempo sentado, ele tem que levantar de vez em quando. De tempos em tempos, você pede para a pessoa mudar a posição. Exatamente, Matheus. Então, você vai mudar a posição da posição sentada para a posição em pé. Claro que dificilmente você vai pedir para a pessoa sair da posição sentada para a posição deitada quando estiver trabalhando no escritório. Então, o que você tem que fazer? Mudar da posição sentada para o em pé. Existem algumas recomendações com relação ao tempo que isso tem que ser feito, que o ideal seria, no máximo, por volta de 1 hora numa determinada posição. Então, você ficaria 1 hora sentado e a cada hora você levantaria, cerca de 5, 10 minutos. Pode, nesse meio tempo, fazer uma caminhada leve, fazer algum movimento específico, aí pode ser um alongamento, pode ser colocado nesse tempo, mas evitar de ficar muito tempo na mesma posição. Por quê? Por duas coisas. Primeiro, porque ficar na mesma posição aumenta a sobrecarga mecânica sobre a coluna, isso gera um problema. E segundo, para o disco ficar mais saudável, ele precisa de movimento. O disco precisa de movimento para bombear os nutrientes para o seu interior. Ele precisa de movimento para eliminar os detritos para o exterior. Ou seja, para ele equilibrar a pressão interna com a pressão externa, para poder reabsorver uma quantidade maior de água e poder conseguir equilibrar com a quantidade de sódio e potássio. Dessa forma, a coluna tende a ficar mais saudável. Então, como a gente tem muita gente que trabalha muito tempo sentado ou muita gente que trabalha muito tempo em pé, é muito importante que nós tenhamos esse conceito, pessoal. E dessa forma a gente possa orientar as pessoas nesse sentido.
Hoje a gente tem duas áreas que nós podemos estudar, né, que é a área da ergonomia, a ergonomia que está relacionada com o estudo do trabalho, né, com o estudo das posições do trabalho, e a área da ginástica laboral, que é o trabalho físico que pode vir, por exemplo, a ser encaixado nas ideias que vocês falaram, exercícios de consciência corporal, exercícios de mobilidade, exercícios de alongamento, que podem vir a melhorar a função do corpo ao longo da jornada de trabalho. Então, isso é uma forma de trabalho que os profissionais de educação física têm se apropriado, cada dia mais um pouquinho, né? Mas acredito que ainda tem bastante campo aí para crescer nesta área. É importante conhecimentos como esse do comportamento da coluna, das cargas mecânicas que a coluna sofre, para que você possa se inteirar desse processo e conseguir contribuir com as pessoas que trabalham muito tempo. É muito comum pessoas que trabalham há mais tempo, sentado ou em pé, acabarem se queixando de dor em algum local, e principalmente na coluna. A gente tem muita gente que tem esse tipo de problema. Até porque, pessoal, quanto mais anos de vida a gente tem, mais a coluna tende a se deformar. Por vários motivos. O próprio fato do envelhecimento vai deixando o disco intervertebral com uma nutrição menor. O próprio fato do envelhecimento, ele reduz a densidade mineral óssea. O envelhecimento diminui a força muscular. O envelhecimento faz com que a gente perca um pouco do colágeno que a gente tem nos tendões, perca um pouco das estruturas que compõem as articulações. É normal que isso aconteça, e isso favorece a uma alteração de postura, um achatamento do disco intervertebral, por exemplo, o que é muito comum perceber quando a gente vê as pessoas ao longo do tempo, quando elas ficam com tamanho menor. Então, mesmo quando elas dormem, se a gente comparar a altura dela deitada, a gente vai ver que pessoas mais velhas tendem a ter menor estatura do que pessoas mais jovens, justamente por esse processo de envelhecimento normal. É um processo comum, um processo normal, fisiológico, que a gente chama de senescência, o processo do envelhecimento. Então, isso é uma coisa que vai acontecer. Mas, claro, se você adota posturas por tempos exagerados com muita intensidade, você vai só acelerar esse processo. E aí a gente tem que tomar um cuidado para não acelerar o processo que já é natural. Mesmo porque, pessoal, se você pensar no disco intervertebral, os idosos eles têm 35% a menos da quantidade de líquido no anel, no núcleo pulposo. Então, se a gente tem menos quantidade de líquido passando pelo disco intervertebral, eu vou ter o quê? Maior suscetibilidade às cargas mecânicas que a coluna sofre. Então, isso por si só já aumenta a chance do idoso ter uma alteração, uma mudança da composição das suas curvaturas para as posições de curvaturas com maiores inclinações. Então, ela tem uma cifose aumentada, uma lordose aumentada, tanto na lombar quanto na cervical, podendo até gerar também uma maior cifose sacral. Então, isso é uma coisa que vai acontecendo. Em muitos idosos, isso fica muito claro e muito marcante, né? A gente pode perceber nessa imagem aí que, não sei se vocês já viram algum idoso andando assim na rua. Se você já viu, coloca no chat aí. Você olha e pensa, pô, nem parece que a pessoa está conseguindo enxergar alguma coisa, mas ela consegue andar. Dessa forma, ela consegue entender ali que a gente pode tentar evitar processos como esse, mas tratar processos como esse é muito difícil. Então, parece realmente que é incrível, né, como eles conseguem ainda se mover desse jeito, tão grande que é a cifose torácica dessa pessoa, tão grande que é a lordose lombar dessa pessoa, até inversão da lordose pode acontecer nesse processo, e claro, isso vai atendendo à diminuição da qualidade de vida e capacidade funcional. Então, o ideal, o que é? O ideal é não deixar chegar num ponto como esse. Para isso, os exercícios ao longo do tempo podem aumentar a chance de causar maior saúde do disco e da coluna e fazer com que isso não aconteça, e também podem ajudar, mesmo quando estiver em um lugar como esse, numa posição como essa, evitar que cada vez mais aumente essa curvatura patológica, que é uma coisa que
já é uma coisa importante para nós. Às vezes a gente pega um trabalho com idosos e a gente fica brigando para consertar, mas na verdade a gente não tem que brigar para consertar. A gente tem que brigar para evitar que vá aumentando essa curvatura para, por exemplo, para não chegar num caso como esse daí. O pessoal colocou aí, né? Igor colocou, o Iri colocou, Andréia, Maxwell, Fernanda, Eric, que já viram muita gente andando desse jeito. Já colocou que já viu uma senhora que anda de lado, né? Tem várias coisas que podem causar isso, tá? Existem doenças, por exemplo, como a artrite reumatoide, que causa isso. Mas a gente pode perceber que muitas pessoas acabam tendo posturas como essa, justamente por ter passado a maior parte da vida ali, de certa forma, gerando cargas mecânicas na coluna, de certa forma, desnecessárias. E essas cargas mecânicas na coluna, elas têm muito a ver com os músculos que vão sustentar a coluna. Então, se a gente pegar uma pessoa, mais ou menos na idade que a gente está, né, mais jovem, colocar ela na posição lateral, numa vista lateral, como vocês estão vendo na imagem agora, a gente vai perceber que o fio de prumo, né, o centro de gravidade dessa pessoa, o ponto mais central onde ela se equilibra, ele fica um pouco à frente da coluna. Então, a coluna vertebral está passando aqui onde eu estou passando a minha seta, e a região, ou a linha onde passa o centro de gravidade, ele deve estar passando nessa posição, onde eu tenho um alinhamento do trocânter maior do fêmur, com a parte mais lateral da escápula, com a orelha daquela pessoa, um pouquinho, desculpa, um pouquinho à frente do maléolo, e também passando bem na região média do joelho. Então, essa é uma postura que a gente considera próxima do ideal, né? Ou, se não perfeita, de uma maneira mais ideal, que torna a coluna mais saudável. A gente perceber desta forma, gente, a gente tem aqui a coluna, como eu disse, atrás desse fio. A coluna fica atrás dessa região. E para contrabalancear essa postura, a gente tem que ter ação de diversos músculos, como, por exemplo, os extensores da coluna ou extensores do tronco. Uma vez que, para evitar que eu caia para frente, ou seja, porque eu cair para frente no movimento da coluna é flexionar a coluna, então, para evitar que a gente tenha essa flexão da coluna, eu preciso ter o quê? Uma ação dos músculos que fazem extensão. Então, toda vez que você pede para alguém, ó, arruma a postura aí, igual eu estou fazendo aqui na minha imagem, né? Estou bem caído aqui, bem sentado mais ou menos, né? Sentar bem mais ou menos. Você pede, ó, Samazena, ajeita a coluna aí. Eu vou fazer o quê? Eu vou estufar o peito, por exemplo. Para poder estufar o peito, eu tenho que fazer uma extensão da coluna. Ou seja, eu tenho que ter uma ação dos extensores dessa coluna. E quais são esses músculos extensores da coluna? Bem, nós temos diversos músculos extensores da coluna, e esses diversos músculos podem ser tanto mais superficiais quanto mais profundos. Independente de eles serem superficiais e profundos, eles têm um grande desafio, porque todos eles, pessoal, eles acabam tendo um pequeno braço de alavanca para poder fazer essa extensão. E aí, perguntando para você, eu gostaria de saber o seguinte, né? A partir daqueles conceitos que você já passou, a gente já colocou aqui, sobre o braço de alavanca, ou seja, o braço de resistência, o braço de força, o eixo, aqueles cálculos que a gente fez com relação à quantidade de força que o músculo tem que fazer para vencer um objeto, né? Olha só, se o músculo tem uma distância pequena em relação ao eixo, então, eu tenho um músculo muito pertinho do eixo. Você acha que esse músculo ele tem que gerar mais torque ou menos torque? O que você pode me dizer baseado nos conceitos que a gente já viu aqui na disciplina, pessoal? Mais torque? Diz o Igor que é mais torque. Quem concorda com ele? Vou repetir a pergunta, Fernando. Quanto mais próximo do eixo o músculo está, quanto mais próximo do eixo o músculo está, bem pertinho do eixo, você acha que ele tem que fazer mais torque ou menos torque para poder conseguir exercer a sua função? O Eric acha que é menos torque e o Thiago também.
Fernando já acha que é mais, Matheus acha que é menos, André acha que é menos. Será que a gente consegue chegar num consenso aí? Vamos ver aqui, pessoal. Vou pensar aqui no eixo. Então, vou pensar aqui que o eixo do movimento, quando a gente faz o movimento de extensão da coluna, qual que é o eixo, pessoal? Quando a gente faz o movimento de extensão da coluna, para poder calcular uma alavanca, qual que é o eixo? O movimento é extensão da coluna. Qual que é o ponto fixo de um movimento de extensão da coluna? O quadril? Olha a pergunta. Qual é o ponto fixo do movimento de extensão da coluna? Hum, Na verdade, o movimento, o ponto fixo da extensão da coluna é a própria coluna. Aí você teria que me perguntar o quê? Mas qual coluna? Qual parte da coluna? A cervical, a torácica, a lombar, a sacral. Então, essa, na verdade, é o eixo. Se eu faço a extensão da coluna toda, eu tenho os eixos na coluna inteira. O quadril vai ser eixo quando? Quando eu tiver um movimento de quadril. A extensão de quadril, quem é o ponto fixo? O quadril. Na flexão do quadril, quem é o ponto fixo? Quadril. Na flexão de cotovelo, quem é o ponto fixo? O cotovelo. Quando eu falo do movimento osteocinemático, aquela articulação que vai mover é justamente o ponto fixo. Então, se eu tenho uma extensão da coluna, eu tenho o ponto fixo na coluna. Então, vamos especificar aqui que o movimento será uma extensão da coluna lombar. Está sendo mais específico ainda. Vou colocar o eixo aqui, ó, de preto na coluna lombar. Vou até puxar uma setinha aqui para vocês verem onde eu deixei aqui o eixo na coluna lombar. Beleza? Então, o disco intervertebral da coluna lombar está passando por ali, ou os discos intervertebrais da coluna lombar estão passando por ali. Se eu aproximar aqui, eu acho que vai ficar mais fácil para a gente ver, né? Vai ficar um zoom maior. Onde vocês acham que estão os músculos que fazem extensão da coluna? Você acha que o músculo que faz extensão da coluna, ele está aqui na região posterior da sua coluna ou ele está aqui na região anterior da sua coluna? Os músculos que fazem extensão, eles estão em qual posição ali no seu corpo? Ali na região dorsal, quer dizer, atrás da coluna, do lado da coluna, ou estão na região ventral, na região abdominal, por exemplo? Dorsal, Fernando, muito bem. Então, os músculos que fazem extensão da coluna são músculos das costas, são músculos dorsais, independente deles serem profundos ou superficiais. Então, vamos pensar o músculo mais profundo. Vou até voltar aqui, colocar um pouquinho menor esse eixo, para ficar mais fácil para a gente ver. A coluna vai estar mais ou menos nessa posição aqui, ó. Olha só, pessoal, aqui, ó, deixa eu pegar aqui uma outra, aqui. Eu vou fazer um desenho aqui de um músculo que está passando aqui na região dorsal, aqui de vermelho. Olha só, a distância do músculo para o eixo. Você acha que essa é uma distância que é uma distância grande ou uma distância pequena? Vocês acham? Essa distância aqui desse músculo que eu estou desenhando aqui, ó, que está na sua região dorsal, distância bem pequena, né? Uma distância pequena entre o músculo que está na região dorsal e o eixo. Olha a distância, por exemplo, dos abdominais. Vou fazer um desenho do reto abdominal aqui, ó.
Esse rapaz aqui tem tanquinho, hein? Olha a distância que eu tenho do reto abdominal em relação à coluna. O reto abdominal, ele mexe a coluna? Vocês acham que o reto abdominal ele faz algum movimento de mover a coluna? Vocês acham, pessoal, que o reto abdominal faz isso, Fernando? O reto abdominal faz flexão da coluna. Por isso que você pede para a pessoa fazer abdominal, né? Para trabalhar o abdominal. O abdominal que as pessoas fazem na academia lá, o supra, o infra, são movimentos de flexão da coluna. Então, o reto abdominal ele vai mover a coluna. Assim como os extensores da coluna vão fazer extensão da coluna. Olha só a diferença do braço de força do reto abdominal em relação ao eixo, comparado com o braço de força dos extensores do tronco em relação ao eixo. Não dá nem para perceber, né? De tão pequeno que é o braço de força dos extensores da coluna, comparado com o braço de força do abdominal em relação à coluna. Não dá para perceber aí que os músculos extensores do tronco, eles estão numa grande desvantagem comparado com os flexores do tronco, pessoal? Quando eu falo flexão do tronco, é a mesma coisa que a flexão da coluna, tá? Dá para perceber que os extensores da coluna, eles estão em desvantagem em relação aos flexores da coluna, que é uma desvantagem que chega a ser uma covardia, né? Porque olha só o tamanho do braço de força do abdômen, quer dizer, a capacidade que ele tem de gerar torque é muito maior, porque quanto maior o braço de força, né, você tem uma tendência maior de gerar torque. Então, o que acaba acontecendo com os extensores, pessoal? Nesse sentido aqui, eles têm que fazer exatamente, Fernando, eles têm que fazer muito mais, o músculo em si, ele tem que gerar um torque muito maior do que, por exemplo, o reto abdominal precisa gerar para mover a coluna. Por que aqui tem que ser gerada um torque muito maior, né? Por causa da distância menor. Então, se eu tenho uma menor distância, vou ver aqui que vai ser melhor, uma menor distância do braço de força em relação ao eixo, né? Ou ao ponto fixo, eu tenho uma maior necessidade de gerar torque. Ou seja, o músculo tem que gerar mais torque. Se ele não gerar mais torque, ele não vai ser capaz de fazer o movimento. Que movimento é esse? O movimento de extensão da coluna. Então, há uma grande desvantagem dos extensores da coluna comparado com os flexores da coluna. Isso pode ser uma das razões, uma das explicações da gente ter uma postura mais em flexão do que em extensão. Vocês conseguem entender isso? Por que eu tenho que ter mais, ou tenho uma tendência maior a ficar com a minha coluna em flexão do que ficar com ela em extensão? Essa imagem explica bastante coisa, né? Porque a necessidade que os músculos têm de gerar torque dos extensores da coluna é muito maior. Então é mais difícil para eles ficar o dia inteiro gerando um torque necessário para manter a coluna em extensão. Ou seja, eu gasto muito mais energia com os extensores da coluna tentando manter a coluna em extensão do que com os flexores da coluna para fazer flexão. E o seu corpo é sempre assim, ele sempre busca uma forma de gastar menos energia possível. Não é assim que a gente sobrevive? Gastando menos energia possível? Ele não fica buscando a homeostase o tempo inteiro? E a busca da homeostase não está muito relacionada com gastar mais energia, né? Então a gente tem aí, nesses casos, uma desvantagem muito grande dos músculos que estão na região paravertebral, que estão no músculo da região dorsal do nosso corpo, em relação aos músculos que estão na região ventral do nosso corpo. Se a pessoa altera a postura por algum motivo,
ela tem uma alteração da coluna em alguma posição, ele pode aumentar ou diminuir esse braço de resistência, ou seja, esse braço de força desses músculos extensores da coluna. E esses músculos acabam sendo sobrecarregados por causa dessa alteração da postura que a pessoa tem, ou que as pessoas têm. E quem são esses músculos que estão nesses locais? Né? Esses músculos têm um pequeno braço de alavanca aí comparado com outros músculos ventrais. Nós temos os eretores da coluna. Os eretores da coluna são 3 músculos. São os espinhais, que são músculos que estão fixados mais proximalmente, mais medialmente na coluna. Os iliocostais, perdão, e os longuíssimos. Então eu tenho músculos mais mediais, como os espinais, músculos médios, como os iliocostais, e músculos mais laterais, como os longuíssimos. E esses músculos estão posicionados desde a coluna lombar até a coluna cervical. Então são músculos que estão relacionados com a extensão da coluna lombar, da coluna torácica e da coluna cervical. Os 3 músculos que formam os extensores da coluna. Além desses músculos, pessoal, a gente tem outros músculos menores ainda, que são os intertransversais e os interespinhais. Intertransversais são aqueles que estão ligados entre as vértebras, tanto lombares, quanto torácicas, quanto cervicais. Interespinhais são aqueles que estão entre as espinhas das vértebras, entre os processos espinhosos das vértebras. E além disso, a gente tem um outro conjunto de músculos que estão passando aqui, ó, nesta posição bem medial mesmo, que bem conectando um músculo com o outro, que são os multífidos, exatamente, Fernando. É esse músculo que eu estou mostrando aqui, ó, com a minha seta, esses músculos, né? Para cada vértebra você tem um multífido. E ele começa em uma vértebra inferior e vai até uma vértebra mais superior. Então, temos os multífidos, que são músculos profundos. Multífidos, interespinhais e intertransversais são os músculos mais profundos que nós temos na coluna vertebral. O que fazem a extensão do tronco que nós temos na coluna vertebral. Enquanto os eretores da coluna, ou seja, o longuíssimo, o espinhal e o iliocostal, são músculos mais superficiais que fazem a extensão do tronco. Estava na prova de anatomia mesmo, né, Fernando? Os multífidos são um músculo importante. Então, pessoal, esses músculos fazem um movimento de extensão da coluna. Beleza? Aliás, um dos movimentos que a coluna é capaz de fazer. A coluna é capaz de fazer extensão, a coluna é capaz de fazer flexão, a coluna é capaz de inclinar para o lado, ou seja, a flexão lateral, também chamada de inclinação lateral, e a rotação, que é o torcer a coluna. E ele é capaz de fazer esse movimento por causa da união entre as vértebras. A união entre as 33 vértebras capacita uma vértebra a fazer movimentos como esse daí. O movimento de flexão é um movimento comum à coluna. É possível fazer flexão com a coluna vertebral, até porque é importante em vários movimentos do nosso dia a dia. O problema é que muitas vezes nós temos um excesso da flexão. Esse excesso da flexão é que não é muito recomendado. Por que não é recomendado fazer movimentos em excesso de flexão na coluna? Porque a gente tem um fenômeno que acontece com a nossa coluna quando a gente flexiona demais, chamado fenômeno do relaxamento em flexão. O que é o fenômeno do relaxamento em flexão? É quando eu tenho uma alteração da ativação muscular por causa da flexão. Quais são os músculos que ficam inativos no momento dessa flexão? São justamente os músculos que fazem extensão da coluna. Por que acontece, gente? Pensa comigo aí, ó. Quando você faz flexão da coluna, no momento da flexão da coluna, os músculos extensores da coluna, eles são agonistas daquele movimento ou eles são antagonistas deste movimento?
O que vocês podem me dizer com relação a isso? Isso mesmo, Igor. Na hora que eu faço flexão da coluna, como por exemplo num exercício abdominal, eu tenho os flexores da coluna como agonistas e os extensores da coluna como antagonistas. Ok? Qual que é a função de um antagonista, pessoal? Para que serve um músculo antagonista em um movimento? O que um antagonista faz? Ô, Anselmo, ele vai estar exercendo uma força contrária ao músculo agonista, é meio que o que força o músculo voltar para o lugar original dele. Quer dizer, fazer o É movimento e voltar para o mais seu ou lugar menos original. isso, é mais ou menos isso, Jeff. Primeiro, há uma tendência de uma menor ativação do antagonista durante o movimento do agonista, né? Então, vou pensar no movimento de flexão da coluna. Então, eu tenho uma grande ação dos abdominais, por exemplo. Então, eu aumento a quantidade de torque que esses abdominais fazem. E, ao mesmo tempo, eu diminuo a quantidade de torque que os extensores da coluna fazem. Mas eles ficam totalmente inativos? Não. Durante o movimento do antagonista, do agonista, perdão, durante o movimento do agonista, o antagonista ele não relaxa completamente. Ele apenas diminui a sua ativação para fazer exatamente isso que o Jefferson comentou. Ele ajuda a controlar o movimento. É como se ele estivesse em alerta para na hora que você precisar, você faz o movimento contrário. Por exemplo, você flexionou a coluna para pegar um negócio no chão. Mas na hora que você olhou para o chão, você achava que era tipo um barbante, mas era uma cobra. O que você vai fazer? Você vai estender a coluna rapidamente e sair correndo. Isso por quê? Porque você tem uma ação forte ali do sistema nervoso para poder aumentar a ação de adrenalina e aumentar a ação simpática, e isso gerar uma ativação e auxiliar uma ativação dos músculos extensores da coluna, para fazer uma extensão rápida e você sair daquele lugar. Então, de certa forma, eles estão controlando o movimento, estão ajudando no controle daquele movimento. O que acontece quando eu relaxo totalmente, ou quando eu flexiono totalmente a minha coluna vertebral? Eu aí sim eu gero uma inativação dos músculos extensores, um relaxamento total dos músculos extensores. Ou seja, nesse momento eu não tenho controle mais do movimento como eu deveria ter. Eu fico totalmente à mercê da força dos flexores. E acaba gerando o quê? Acaba gerando uma alteração, uma força em cima da coluna vertebral, que é a força de cisalhamento. E a força de cisalhamento acaba fazendo o quê? Acaba gerando uma sobrecarga sobre a coluna, que a gente acaba por refazer por muito tempo, a gente acaba por precar a nossa coluna. Então, por isso, gente, que a gente não deve ficar muito tempo ou fazendo com muita frequência movimento lá na imagem. Porque esse movimento de flexão total, ele gera o quê? O fenômeno do relaxamento. O que é o relaxamento e flexão? É na hora que eu faço uma flexão completa, eu tenho uma inativação dos músculos extensores, um relaxamento total desses músculos extensores, e acaba que a sobrecarga sobre a minha coluna aumenta. Que sobrecarga que é essa? Uma sobrecarga causada pelo aumento da carga em cisalhamento. Você já deve perceber, se não na pessoa em pé, né? É muito comum a pessoa se exercitar fazendo esse movimento com a pessoa sentada, você já viu? Vou sentar e vou tentar pé, por exemplo. É um problema fazer isso? Não, fazer isso por si só não é um problema. O problema é ficar repetindo várias vezes. Se tiver sobrecarga, um problema ainda maior. E se ficar por muito tempo, o problema fica ainda maior. Se ficar por muito tempo, é ficar 5, 10, 20, 30 minutos
todos os dias da semana, todos os meses do ano, durante a sua vida inteira. Eu provavelmente causar algum problema na sua coluna. Então, não estou falando que é um problema fazer o movimento. Estou falando que é um problema repetir esse movimento em excesso. Dá para entender a diferença, pessoal? O exercício por si só não é um problema. O problema é o excesso deste movimento. Dá para entender isso aí? Vocês já viram comumente na academia, por exemplo, ou em qualquer outro lugar, uma pessoa que está sentada numa posição como essa? Vou mudar um pouquinho a posição da imagem aqui, que eu acho que vai ficar mais visível para vocês. Ah, está aqui na frente, aqui, desculpa. Eu não tinha colocado a imagem. Essa imagem aqui, ó. Aí vem a pessoa por trás dessa aqui e empurra ela mais para frente para alongar mais. Você já viu isso? Alguém já fez isso? Já demais, né, Gabriel? Já viu, né, Gabriel? Já fez, né? Dá aquela empurradinha nas costas, tipo assim, vai, meu filho, vai com fé. O que você está fazendo? Você está promovendo o fenômeno de relaxamento e inflexão. Ajudar em que sentido, André? Não, na verdade, ajudar depende. Ajudar em que sentido, né? Essa imagem da esquerda, então, alguém já viu? Alguma pessoa, que é a pessoa que faz um excesso de flexão do quadril, junto com a flexão da coluna, e o personal vai lá e dá aquela empurradinha. Aquele movimento o contrário, Gabriel, quando ele faz extensão da coluna, é o comum do yoga, né? Sim. Mas qualquer movimento é bom. Mesmo esse movimento aqui, ele é bom, tá, gente? O problema não é fazer o movimento. O problema é o excesso deste movimento. É fazer o tempo inteiro. Como, por exemplo, esse movimento aqui, ó, da direita, ele não precisa aumentar com alguém. Ele não precisa ser passivo. Não tem ninguém que precisa ir lá e ficar empurrando a pessoa. A própria pessoa pode controlar esse movimento. O yoga usa muito isso. Não tem ninguém te ajudando a fazer o yoga. O yoga você vai controlar aquele movimento e vai ganhar amplitude de movimento ao longo da prática. O ideal seria isso. Nesse caso da esquerda aqui, ó, esse alongamento que as pessoas fazem é um alongamento visando trabalhar os isquiosurais, quer dizer, alongar a parte posterior da coxa. Nesse caso, o que está acontecendo nessa mulher? Tem uma rotação do quadril, o quadril dela está torcido, ela tem um excesso de flexão do quadril que não precisa, basta ficar com o quadril em 90 graus. Então, se ela colocar o pé aqui embaixo, essa parte de baixo da espaldar aqui já é suficiente. E para poder alongar o isquiosural, não precisa flexionar a coluna. A coluna tem que estar ereta, retinha. Então, aqui eu tenho uma torção com excesso de flexão da coluna, com excesso de flexão do quadril. Eu estou forçando aqui, causando uma sobrecarga que eu não precisaria causar na minha coluna. Se ela fizesse aqui uma vez, ela vai machucar? Provavelmente não. Se ela fizesse aqui umas 10 vezes, ela vai machucar? Se ela fizesse aqui 1000 vezes, ela vai machucar? Eu não posso afirmar. Nessa aula aprendi que tem excesso de flexão, como não saber mais flexão da coluna. Deveria fazer mais ou menos para a extensão da coluna, é certo. A gente tem que fazer uma proporção, André. Uma proporção entre os exercícios flexores com os exercícios extensores. A princípio, todo mundo deveria fazer isso. A mesma quantidade de movimento que você prescreve para os flexores deveria ser a mesma quantidade de movimento para os extensores. Isso a gente chama relação de 1 para 1, né, na prescrição. Então, eu faço o mesmo tanto para os agonistas que os antagonistas, entendeu? Quando que a gente não usa essa proporção de 1 para 1? Quando a gente tem alguma alteração postural. Então, se eu tenho uma pessoa que tem um grande arco cifótico, eu não posso ter a mesma quantidade de exercícios para flexão da coluna e para extensão da coluna. O problema dessa pessoa é uma falta de capacidade de manter a coluna em extensão. Ou seja, eu deveria fazer mais movimentos para a extensão e menos movimentos para a flexão. Aí eu mudo aquela proporção de 1 para 1. Aí eu posso usar uma proporção de 2 para 1, por exemplo.
2 exercícios de extensão para 1 exercício de flexão. Em alguns casos mais graves, você usa 2, 3 de extensão para nenhum de flexão. Isso vai depender da severidade da concavidade, quer dizer, a severidade da alteração da postura. Isso é uma forma da gente pensar e escolher exercícios. A gente escolhe os exercícios que a gente prescreve, muito baseado na avaliação que a gente faz da postura da pessoa. Tanto na avaliação da postura estática, né, que é a pessoa parada, quanto na postura dinâmica, que ela, ao fazer o movimento, ela pode ter uma mudança nessa postura. E isso passa por esse entendimento aqui dos toques balanceadores da coluna, por exemplo, que vão me dar um norte melhor aqui para definir se eu vou usar mais exercícios em flexão ou mais exercícios em extensão. Beleza? Deu para pegar a ideia aí? Tudo bem, vamos amadurecendo essa ideia da prescrição, porque esse entendimento tem tudo a ver com a prescrição mesmo. Então, se a gente pensar nesse ponto, a gente tem que entender que a gente pode, de certa forma, trazer a coluna para uma posição mais próxima do que seria ideal. Então, a gente fala mais próximo do que seria boa, né? Nem que não existe boa postura, mas seria o mais próximo desse ideal. Por exemplo, quando você está deitado, vamos pensar nessa sobrecarga quando a gente está em alterações de posições ao longo do dia. Quando você está deitado, você deita. E quando você deita numa posição harmônica, o que é deitar na posição harmônica? Desse jeito aqui, tá, gente? Não é aquele jeito que você deita todo estrupiado, não. Você deita de conchinha, com o braço para um lado, cabeça para o outro, o cabelo caindo por cima da cara. Não é aquele jeito estrupiado que você deita, não. Quando você deita na posição lateral, né? Quando você tem um alinhamento da coluna cervical, você tem um travesseiro que te proporciona alinhar a coluna cervical, a coluna torácica, a coluna lombar, para alinhar com a região central da perna. Tal. Quando você tem isso, você tem uma sobrecarga menor sobre a coluna, principalmente sobre a lombar, que é o lugar onde incide mais as cargas. Né? Então, você tem uma carga menor sobre a coluna quando você está na posição supina, quando você está deitado. Deitado de lado, melhor ainda. Quando você está em pé, você aumenta esta sobrecarga sobre os discos da lombar. Por quê? Porque o fato de você estar em pé gera uma maior ação da gravidade, o que aumenta a compressão das vértebras sobre as outras, de uma vértebra sobre a outra. Então, eu tenho uma maior carga imposta sobre a coluna lombar. Quando eu estou sentado, eu aumento ainda mais a sobrecarga sobre a coluna lombar. Por quê? Quando eu estou em pé, eu tenho uma distribuição do torque para suportar o meu peso entre os músculos do tronco e os músculos da perna e do quadril. Ou seja, todos esses músculos aqui, ó, nós temos vários músculos posturais, quer dizer, músculos que estão ativos para manter minha postura, que vão ajudar meu corpo como um todo, e dessa forma eu tenho menos sobrecarga sobre a coluna. Quando eu estou sentado, não tem a força desses músculos que estão na região dos membros inferiores. Aqui eu tenho toda a sobrecarga sobre a coluna. Mas se eu sinto de uma maneira inadequada, eu aumento ainda mais a sobrecarga sobre a coluna. Então, o ponto de maior sobrecarga sobre a coluna é quando você está sentado, principalmente quando você sente numa postura que não é adequada. Por exemplo, esta coluna em flexão, que é muito comum. Você acabou de olhar para sua coluna agora, não foi? Diz que está sentado agora. Toda vez que você fala isso, as pessoas começam a se ajeitar na cadeira. Então, qual que é o ideal de sentar numa cadeira, por exemplo, para você ficar mais tempo sentado? Você também, André. Daqui a pouco eu te respondo aí, tá, Fernando? Quando você senta, pessoal, você tem que sentar, a gente fala que a gente tem que sentar ou sobre os isquios. Quem que são os isquios? O isquio do seu osso, a parte do osso do quadril. Então, na hora que você senta em cima do ossinho do quadril que está encostado na cadeira. Então, a maioria das pessoas isso é possível, sentar sobre os isquios. Algumas pessoas têm problemas de coluna com uma retroversão pélvica ou uma retificação da lombar em estático, aí elas não conseguem sentar sobre os isquios. Mas a maioria das pessoas deveria sentar assim. Você senta sobre os isquios e ao mesmo tempo faz o quê? Você tem que ficar com a coluna mais alongada. Então a sua cabeça, ela tem que estar apontada não, né? Mas fazendo a força em direção superior.
É como se você estivesse querendo alongar a coluna enquanto está sentado. Então, o ideal seria fazer isso. Sentar sobre os isquios e alongar a sua coluna enquanto está sentado. Ou seja, trazer a sua cabeça superiormente. Dessa forma, você faz com que você tenha uma maior combinação de forças, ou uma melhor combinação de forças, entre os flexores e os extensores do tronco e proporcione uma melhor postura, que é mais ou menos o que está acontecendo nesta figura aqui. Ó. Tirando o pescoço, que poderia melhorar um pouquinho, o resto você tem uma harmonização da coluna em condições com a cadeira. Lógico que a cadeira ajuda bastante. Então, você pensa numa pessoa aí que está querendo, que trabalha muito tempo sentada, essas orientações para essas pessoas são fundamentais. Tá? Esse entendimento da coluna dela é um entendimento fundamental. Quanto mais sentada a pessoa fica, sentado é a posição que tem maior sobrecarga sobre o disco intervertebral. Sentado com a postura inadequada, quer dizer, por exemplo, uma flexão exagerada, a sobrecarga é ainda maior. Então, as pessoas deveriam evitar esse tipo de posicionamento. A flexão da coluna, por exemplo, a flexão lateral, né? A inclinação da coluna, tanto a inclinação da coluna quanto a rotação, são outras posições que aumentam demais a sobrecarga sobre a coluna. A Fernanda colocou aqui, esqueci. Deita igual aquele desenho que faz nos filmes do asfalto, onde retirava a vítima. Ainda pergunto por que a coluna dói. Mais ou menos por aí mesmo, Fernanda. Grande parte das dores da coluna das pessoas começam no sono, né? Começam na forma como que elas deitam na cama, e aí tem junto o travesseiro, junto o colchão, né? Que também deveria ser mais firme, de muitas pessoas acaba era muito firme no começo, tinha uma densidade boa, agora a densidade vai se perdendo ao longo do tempo, não troca o colchão. Uma coisa que a gente pode fazer para o colchão durar mais tempo é trocar ele de lado de tempos em tempos, né? Isso facilita com que a densidade dele se mantenha por mais tempo. Então, são coisas importantes que a gente tem que levar em consideração. Então, um outro ponto onde eu tenho um aumento da sobrecarga sobre a coluna, pessoal, é na flexão lateral, ou seja, na inclinação e na rotação. A coluna lombar, por exemplo, ela tem uma capacidade máxima ali de fazer rotação de 7 graus. Pensa comigo, 7 graus é muito ou é pouco? 7 graus. Você acha que uma rotação de 7 graus é muito ou é pouco? Vocês acham, pessoal? Ela acha que é pouco. Alguém acha que é muito? Gabriela acha que é muito. 7 graus. Deixa eu pegar aqui. Para a coluna é muito. Para lateral acho que é muito. Não, a pergunta minha é rotação, não é inclinação não, tá, gente? É a rotação, né? Rotar. Não é inclinar. Esse movimento que vocês estão vendo na imagem aí é inclinação. A pergunta não é inclinação, a pergunta é rotação. Olha para a minha imagem aqui, ó. Tá vendo? Tem duas canetas aqui, né? Dá para vocês verem, né? Se eu for fazer uma rotação da caneta, fazer uma sobre o eixo da outra, se não tivesse. Acho que a imagem aqui está melhor. Aqui, ó. Vai ficar melhor. Então, se eu tivesse essa caneta azul, um disco intervertebral mais superior, e essa caneta transparente aqui, preta, seria a vértebra inferior, rotar 7 graus daria mais ou menos isso daqui, vou chegar mais perto, né? Mais ou menos isso aqui. Rotar 7 graus dá mais ou menos isso daqui. Olha só, tá um em cima da outra. Uma vértebra em cima da outra. Aí eu vou rotar 7 graus. Foi muita coisa? Mexi muito?
Mexi muito, mexi pouco. Vou pôr de novo, ó. Vértebra de cima, vértebra de baixo. Pego a vértebra de cima e roto ela 7 graus. Ó. Dá mais ou menos isso daqui, ó. Move um pouquinho. Então, o ideal seria pouco, né, Fernando? Uai, é pouco, né? Então, a coluna move-se pouco. Ela tem capacidade de se mover mais que isso? Sim, muitas pessoas têm. O ideal é fazer mais que isso? O ideal não. Porque mais que isso, você está exigindo demais dos ligamentos longitudinais, superiores, anteriores e posteriores, do ligamento amarelo, né? Dos ligamentos que estão colocados na região da coluna. Então, o ideal é a gente fazer o quê? A gente fazer uma quantidade menor de rotação. E às vezes você vai no ambiente de exercício aí, tá na rua, você vai no clube, você vai na academia, e o cara tá na dobração danada da coluna. Roda para um lado, roda para o outro, joga para um lado, joga para o outro. E isso nem sempre é o melhor caminho ali para cuidar da coluna das pessoas. Então, cuidado na hora da rotação, assim como cuidado na flexão lateral. A flexão lateral também acaba gerando uma força maior. Alguém já viu alguém fazer esse exercício aqui? Alguém já fez esse exercício? Não apareceu para vocês? Ah, não está aparecendo, não. Esqueci. Foi mal. Achei que eu estava apresentando assim. Não estou apresentando, não. Estou ficando doido. Agora vai aparecer. Daqui a pouquinho vai aparecer para vocês aí. Acontece com as melhores famílias e com as piores também. Eu acho que apareceu e alguém já fez este exercício agora, apareceu para vocês? Né? Alguém já viu alguém fazer? Alguém já fez? Eric já viu, Matheus já viu, Thiago já viu. Eu acredito que todo mundo já viu alguém fazendo algum exercício como esse ou parecido com esse, né? É um problema fazer o exercício? Tem problema fazer o exercício não, gente, porque se fosse um problema, o seu corpo não deixava fazer, tá? Seu corpo é esperto, seu corpo é muito inteligente. Então, fazer ele não é um problema. O Wesley falou que não vale nada para o oblíquo. Falar que não vale nada também eu acho que é muito forçado, né? Mas ele ajuda, o oblíquo ele faz força, mas o principal músculo que está atuando na inclinação não é o oblíquo, não, tá? O principal músculo que faz a inclinação da coluna é o quadrado lombar, tá bom? O quadrado lombar é o principal músculo que faz inclinação, flexão lateral da coluna. O quadrado lombar esquerdo faz flexão para o lado esquerdo, o quadrado lombar direito faz flexão lateral para o lado direito, tá? E por isso que os oblíquos não são tão atuantes nesse exercício. Mas esse movimento aí, pessoal, ele por si só não é um problema. Vai cair naquela mesma coisa que eu falei da flexão. O problema não é fazer o movimento. O problema é a frequência com que você faz, a forma com que você faz e a sobrecarga com que você faz. E aí eu posso falar, Matheus, que não é bom. Fazer ele todos os dias com altas cargas durante muito tempo, aí eu posso até concordar com você que não é bom. Esse é o ponto. Mas por que que não é bom, Anselmo? Volta no slide anterior e lê de novo. Flexão lateral cria uma sobrecarga na coluna maior do que na flexão. Se inclinar o tronco para o lado, gera uma sobrecarga maior sobre a coluna do que na flexão. Olhando aí a imagem, pessoal, qual carga mecânica, qual dos tipos de carga mecânica você acha que está acontecendo na coluna desta mulher ao fazer esse exercício da flexão lateral da coluna? Exatamente, Fernando. O que acontece é uma inclinação. Não, acho difícil gerar uma escoliose, André. Acho que o exercício em si,
A não ser que ela ficasse muito tempo fazendo para um lado só, né? Mas mesmo assim, eu acho difícil criar uma escoliose pelo exercício. Impossível, não é, mas difícil, acho, tá? Acontece uma carga aumentada de inclinação, né? Você tem lá uma compressão maior de um lado da vértebra e uma tensão do outro lado. A gente sabe que esse tipo de carga para a coluna não é a mais adequada, principalmente com trabalhos com altas sobrecargas, né? Então, se for prescrever algum dia, não tem problema, mas pensem na frequência, pensem na quantidade de movimentos e pensem no custo-benefício mesmo, né? Se vale a pena fazer isso. Será que não tem um outro exercício que trabalha o músculo que eu quero trabalhar aqui? Muita gente faz exercício pensando nos oblíquos, né? O Wesley até colocou, exercício não vale nada para o oblíquo. Eu ouvi falar que o exercício não vale nada para o oblíquo, né? Será que não tem algum exercício que trabalhe melhor os oblíquos do que a flexão lateral? Primeira coisa que você pode pensar. Não, mas a minha progressão é interessante eu fazer esse exercício aqui. Beleza, mas eu vou fazer com alta carga? Vou fazer com alta carga, eu preciso fazer ele com um grande volume, muitas repetições, isso todo dia. Você já pode pensar que se fizer todo dia, muita carga, muito tempo, eu vou estar aumentando a carga de inclinação da coluna. Então talvez não seja a maneira mais adequada de prescrever exercícios como esse. São coisas para vocês pensarem, para isso ir operando uma nuvem na cabeça de vocês, para vocês irem criando ao longo do tempo as suas ideias de prescrição de treinamento, né? Seja para quem for, seja para um atleta, seja para uma pessoa que está lá querendo saúde em algum espaço que você vai trabalhar, seja num exercício de um esporte, num movimento esportivo, seja onde a pessoa tenha que fazer exercícios e movimentos. Um outro ponto que acaba aumentando demais a força sobre a coluna, ou aumentando demais a carga sobre a coluna, é justamente ficar ou elevar, ou carregar pesos sem fazer movimentos corretos do tronco como um todo. Então, a gente carregar uma coisa do chão, por exemplo, buscar alguma coisa no chão, fazendo um excesso de flexão da coluna, principalmente da coluna torácica e da coluna lombar, conjugado com, por exemplo, rotação da coluna, ou seja, movimento da cabeça para o lado. Então, a pessoa, além de inclinar, além de flexionar demais a coluna, ainda gera uma rotação. Elevar um objeto com flexão e torção é uma coisa que aumenta demais o estresse sobre a coluna. Então, a forma com que você carrega as coisas, né? Vai pegar uma coisa no chão, vai carregar alguma coisa a partir do chão, manda muito sobre essas cargas que a coluna acaba sofrendo. Minha avó faz isso direto, porque ela não dobra o joelho porque dói. Isso é um problema, né? Porque não tem capacidade de mover o joelho e acaba descontando na coluna. E aí acaba sendo pior do que ela estivesse fazendo um movimento com o joelho. O ideal é que mesmo que o joelho doa, ela faça uma pequena flexão do joelho. Isso vai ajudar bastante. Mas tem outras estratégias para pensar nisso, tá, pessoal? Vamos falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa levantar objetos do chão, mantendo a coluna mais próxima do que seria saudável, né? Com certeza, essa imagem da esquerda não é a melhor forma de levantar objetos do chão por vários motivos. O ideal seria esse movimento da direita. Então, vamos tentar destrinchar esse movimento da direita para a gente achar os erros do movimento da esquerda aqui que está em vermelho. Olha só, quando você vai pegar um objeto no chão nesta posição, primeira coisa, o ideal seria agachar, né? Agachar sem inclinar. Então, se o objeto está no chão, o ideal é que você agachasse. Se você não consegue agachar com os dois pés fixos no solo, quer dizer, que gera uma posição de cócoras, que até seria melhor, você faz o quê? Você coloca um dos joelhos no chão e o outro você não coloca no chão. Faz o movimento alternado da flexão dos joelhos e do quadril entre os dois membros superiores. Mas uma coisa que é importante, sem se inclinar para frente. Segundo ponto, use o joelho flexionado, que é o que a Fernanda falou que a avó dela não consegue, porque o joelho dela dói. Então, mas mesmo que doa, ainda assim é melhor forçar um pouquinho a flexão do joelho do que jogar o peso todo sobre a coluna. Isso tende a causar mais problemas na coluna do que teria no joelho fazendo a flexão do joelho. Uma outra coisa que você tem que fazer, importantíssimo, você aproxima o seu objeto perto do seu corpo. Você não busca o objeto longe.
Você vai se aproximar o mais próximo possível desse objeto junto do corpo. Terceira coisa, você vai usar os músculos dos membros inferiores, principalmente os músculos da coxa, para fazer força. Para fazer força para quê? Para fazer força para você levantar. Você não vai usar força dos músculos da coluna para levantar. Ou seja, você não faz força com os extensores da coluna para tirar o peso do chão. A força tem que estar concentrada nos músculos da coxa e nos músculos do quadril. Use eles para fazer força e não os músculos da coluna. Por que não os músculos da coluna? Porque o torque gerado pelos extensores da coluna não é tão grande. Por que que o torque dos extensores da coluna não é tão grande? Porque a distância do braço de força dos músculos extensores da coluna é muito pequena. A gente já falou sobre isso hoje aqui. Então, é muito complicado para os músculos extensores da coluna levantarem um peso do chão. É muito difícil disso acontecer. Isso acaba gerando o quê? Uma sobrecarga onde não deveria. E aonde que não deveria gerar sobrecarga? Nas vértebras, nas articulações, nos discos intervertebrais. Esse é um problema. Então, apoie-se nos músculos da coxa e nos músculos da perna, mantendo a coluna mais ereta possível. Então, esses são pontos específicos. Para ajudar nessa coisa toda, uma contração abdominal ajuda bastante. Uma contração abdominal ajuda bastante a manter a coluna ereta, para ter um bom balanceamento entre a ação flexora e a ação extensora do tronco, para a coluna fique em neutro. Que a coluna não fique nem flexionada e nem estendida demais. É geral que a gente fala de controle motor. Então, esses pontos são pontos que nós podemos ensinar para as pessoas, para que elas possam retirar objetos do chão com maior eficácia, com maior segurança, principalmente para a coluna. Se a pessoa trabalha com isso, é mais um ponto que a gente tem que levar em consideração para ensinar as pessoas a fazerem o trabalho delas com mais eficácia e com mais segurança, principalmente mais eficácia e mais segurança para a coluna. Beleza, pessoal? Deu para entender aí, galera, sobre o posicionamento que tem que tomar ao erguer um objeto do chão? E mais do que isso, deu para entender por que que eu tenho que ter cada um desses posicionamentos para conseguir fazer o movimento com mais eficácia e com mais segurança para a coluna? Beleza. Se alguém tiver alguma dúvida com relação a isso, pode perguntar, que é importante. Olha só, comparar um trabalhador que vai usar um carrinho de mão. Ele deveria usar mais esse movimento ou mais este movimento? Quer dizer, mais à esquerda ou mais à direita? O ideal é que ele usasse mais o movimento da direita. É fácil, é simples. Você vai falar para as pessoas fazer assim, elas vão sair fazendo rindo? Claro que não. Porque é mais cômodo para a coluna, gasta-se menos energia fazendo isso aí. Fazendo o movimento da esquerda e não o movimento da direita. Isso é um processo educativo. E como todo processo educativo, ele demanda tempo e perseverança. Como tudo que a gente aprende na vida. Então é importante que nós somos os comunicadores de coisas como essa, né? Nós, os fisioterapeutas, temos nos unido nesse caso para poder trazer mais saúde para as pessoas. Para que elas possam, por exemplo, na casa delas, fazendo uma mudança ali, arrumando alguma coisa, né, limpando alguma coisa, fazer os movimentos como essa mulher do lado esquerdo, e não como o homem do lado direito. Mais uma vez, a mulher está certa e o homem está errado na relação, né? É mais ou menos por aí, né? Dá para perceber bem a diferença entre o homem e a mulher. Olha a distância do objeto para a pessoa. Olha a distância do objeto para a pessoa. Traz o objeto para perto de você. Evita fazer flexão da coluna ou extensão da coluna. Quer dizer, flexão lombar e torácica com extensão cervical. Mantenha a coluna em neutro. Isso vai ajudar demais. Sua coluna vai agradecer.
Stuart McGill, que é considerado o doutor coluna, quer dizer, o pesquisador do mundo que mais publicou sobre coluna, um dos mais respeitados do mundo sobre coluna, fala, ó, sua coluna, por volta de 15 mil newtons, ela até suporta. Mais que isso, ela entra em colapso. Se você for levantar um sofá como aquele ali, se você for levantar um bujão de gás do chão, já é suficiente para gerar esses 15 mil newtons. Se eu pegar um bujão de gás ali que é 13 quilos, mais o peso do bujão mesmo, né, a mais, já dá uns 15 mil newtons, quase 15 mil newtons. Então, se você não tem uma associação ou uma relação boa dos músculos que são capazes de gerar os movimentos da coluna, a chance de ela entrar em colapso é grande. O que é o colapso? É a lesão. É a dor. Então, esses colapsos podem acontecer. São comuns demais de acontecer, inclusive. Então, pensa numa mulher dessa daí, ó, que está carregando quase 200 quilos para cima. 160 quilos, se não me engano. 160 quilos, quantos newtons dá isso, hein? Vamos multiplicar 160 por 9,81. Quantos newtons dá isso? Que eu estou falando só de peso, né? 160, né? Fazendo a conta rápida aqui, 160 vezes 9,81. Ó, 1.600 newtons. E ela faz isso muitas vezes no treino, né? Aqui na competição ela faz uma vez só. Mas você pensa lá, ela treinando isso ao longo do dia, durante 2, 3, 4, 5, 6 horas por dia. Se eu for unir cada uma das sobrecargas das repetições, isso ultrapassa 15 mil newtons dia. Ou seja, a chance dela ter um colapso da coluna é grande. Como é que ela não vai ter? Treinando. O próprio treino vai proporcionar a ela uma saúde maior dos músculos para poder gerar um contraponto nesse processo, né? Para não gerar, por exemplo, isso aqui, né? Para não gerar um processo de erro de técnica ou de falta de força, o que pode vir a causar uma lesão aí por vários motivos, inclusive pela incapacidade de manter a coluna em extensão ali. Então a gente tem que pensar nesses fatores para pensar, para escrever treinamento e evitar que algumas coisas como essa aconteçam. A contração abdominal é um desses pontos fundamentais. A contração abdominal em isometria ajuda bastante nesse processo, mas não é a única coisa. Talvez mais importante que a abdominal seja a pressão intraabdominal. O que é pressão intraabdominal? É a pressão que acontece dentro da região abdominal. Os músculos abdominais, eles ajudam nessa manutenção da pressão ou em exercer essa pressão. Por quê? Os músculos abdominais, que são esses que estão mostrados nesse ponto aqui, né? Que estão colocados aqui na região anterior da ventral aqui do tronco, eles vão exercer uma força que vai aumentar a pressão ali dentro do abdômen, mas eles sozinhos não fazem nada. A gente precisa de ação de músculos superiores, de músculos inferiores e de músculos posteriores. Quem sabe me dizer que músculo é esse superior aqui, ó? Que músculo é esse na região superior aqui que vai gerar essa pressão para baixo? Diafragma, exatamente, Igor. Beleza. Então eu tenho a ação do abdominal, dos abdominais, né? Ação do diafragma e esses músculos que vêm de baixo aqui, ó, que músculos que são esses? Que estão trazendo essa força aqui da região inferior. Ok? Esse da região posterior, pessoal. Quem que são esses músculos da região posterior aqui que estão fazendo essa pressão aqui em direção ao centro? Não, reto abdominal não é o de baixo, Fernando.
O oblíquo, André, ele está aqui, ó. Quando eu olho pela vista frontal, eu vejo uma força aqui, ó, e a força é no plano frontal, né? Uma força dos oblíquos, das laterais em relação ao centro. Então, eu tenho o reto abdominal e o transverso trazendo a força da região ventral para o centro e os oblíquos da região lateral para o centro. O diafragma ele traz tanto da região da porção sagital quanto da porção frontal. Os extensores da coluna, a gente já falou aqui, né? Eu falei, quem que são esses de trás aqui? São os extensores da coluna, multífidos, intertransversais, interespinhais, gerando essa força aqui nessa posição. O quadrado lombar também influencia nessa região. E nesses músculos na região mais inferior aqui, pessoal, são os músculos do assoalho pélvico. Quais são os músculos do assoalho pélvico? São todos esses listados aí, tá? Pubo retal, pubo coxígeo, ilho coxígeo, transverso do períneo, transverso superficial do períneo, bulbo cavernoso, obturador interno, piriforme, esfíncter uretral. Quer dizer, são músculos pequenos que compõem o quê? O assoalho pélvico. Agora você até lembrou de quando que você usa ele, vai falar que não lembrou. Deveria usar ele mais, tá? Além desse momento aí que você pensou aí do assoalho pélvico. Usar mais quando? Para gerar pressão intraabdominal. A pressão intraabdominal, ela é fundamental para a manutenção da saúde da coluna. Porque manter a pressão intraabdominal significa o quê? Que eu tenho uma boa harmonia dos músculos, tanto em plano sagital quanto em plano frontal. E isso vai fazer com que a minha coluna fique preservada em suas curvaturas fisiológicas. Então, o diafragma é fundamental, transverso abdominal é fundamental, os tensores da coluna são fundamentais e também os músculos do assoalho pélvico são fundamentais. Já ouviram falar de ginástica íntima? Se não ouviu, baixa no Google aí. Tem vídeo no YouTube, ginástica íntima. Aí você vai ver as mulheres fazendo ginástica íntima, que são exercícios voltados para quê? Para o músculo do assoalho pélvico. Aí tem muita gente que usa isso para evitar problemas de incontinência urinária, por razões óbvias, né? Mas isso não é só feito para isso. Então, uma forma de trabalhar o assoalho pélvico, que é um músculo importante para a manutenção da pressão intraabdominal. Para que a gente possa fazer os movimentos da coluna nos seus 3 planos, nos seus 3 eixos, com saúde. Todos os movimentos que a coluna é capaz de fazer. Seja a flexão, seja a extensão, seja a hiperextensão. Lembrando que a gente consegue fazer mais extensão, hiperextensão na região cervical do que na lombar. Seja os movimentos de flexão, de inclinação lateral, que também a gente consegue fazer com maior angulação na região cervical, ou seja, movimentos de rotação, que a gente também consegue fazer com maior amplitude de movimento na cervical. Então, é possível fazer todos os movimentos com a coluna? É possível. Quem que faz todos os movimentos com a coluna? A gente tem uma diversidade de músculos que fazem isso. O que vocês têm que fazer? Agora eu tenho a minha atividade para amanhã. Vocês vão filmar vocês fazendo todos os movimentos que a coluna é capaz de fazer. Ok? Faz uma filmagem de todos os movimentos que a coluna é capaz de fazer. Ou seja, flexão, extensão, perextensão, rotação e flexão lateral, tanto para a direita quanto para a esquerda. Simples assim. Façam esse exercício. Filmem vocês fazendo isso. Para saber exatamente quais são os movimentos que a coluna é capaz de fazer. Segunda coisa que eu vou pedir para vocês. Vocês vão baixar um aplicativo, que eu vou colocar o nome aqui no chat, chamado Huddle Technique. Está escrito aí no chat. Huddle Technique. Vocês vão baixar esse aplicativo no celular de vocês, se vocês conseguirem e tiverem espaço. Se não tiver espaço, você tira aquele joguinho que você fica jogando demais, na hora de parar um pouquinho de jogar, agora está no meio do período, depois você volta com ele para o seu celular, beleza? Coloca lá o Huddle primeiro,
e aí a gente vai utilizar esse aplicativo em algumas aulas nossas para frente aqui. Um outro aplicativo que eu vou recomendar a vocês, o Goniômetro. O Goniômetro já tem um monte, tá, gente? Tem vários aplicativos. Pode ser qualquer um. O Hudl só tem um mesmo, que é o Hudl Técnico escrito aí. Vou pedir a gentileza para alguém aí copiar e colocar no grupo, por favor, Breno. Se você puder fazer isso, copia aí o texto do chat e coloca no grupo, por gentileza. Aí a gente vocês vão baixar esses aplicativos, não precisa fazer nada por enquanto com eles, somente baixar, mas eu quero que vocês já deixem gravado amanhã no celular de vocês fazendo os movimentos da coluna, tá? Flexão, extensão, hiperextensão, rotação e flexão lateral. Alguma dúvida, meus amigos e minhas amigas, nessa noite de segunda-feira de coluna vertebral? Alguma dúvida que vocês queiram tirar? Muito obrigado por colocar lá, pessoal, no grupo. Uma coisa que eu falei aqui que não ficou tão claro. Eu já acabei de corrigir a prova, só tenho que lançar a nota. Vou lançar a nota amanhã, tá bom? Em geral, vocês foram relativamente bem. Já deixo respondido. É para fazer o quê? É para filmar você fazendo todos os movimentos da coluna, tá, Fernando? Filme você fazendo todos os movimentos da coluna. Relativamente é pesado, né? Fica bravo, não. Vamos lá. Só filmar, tá, gente? Não precisa nem colocar nada no... ainda não precisa colocar nada no Google Classroom. Não vou abrir atividade para vocês entregarem com isso, não. É só que vocês filmem vocês amanhã. Aí amanhã a gente conversa mais sobre essa atividade e sobre a coluna também. Muito bem, então uma boa noite para todos vocês. A gente se vê amanhã mais cedo.